Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhores advogados, senhor doutor Sábio, né, doutor Ademir, bom dia, doutor Biratã, Silvana, e aqui um bom dia especial aqui à equipe do doutor Alexandre, que temos estagiário, né, e o auxiliar, o assessor dele, o doutor Joaquim, a doutora Lívia e a doutora Maria Júlia. Todos sejam bem-vindos a esta sessão. Né, verificada a existência do quórum regimental, nos termos do artigo 52 da portaria do Conselho de Recursos Tributários, e ainda com base na portaria 140/2021, eu declaro aberta a sexta sessão ordinária virtual da segunda Câmara de Julgamento. Inicialmente, eu pergunto a Silvana se temos leitura de ata. Bom dia a todos. De ata, não, senhora presidente, eu botei no grupo a última ata para aprovação, ninguém fez sugestão, né? Mas temos anúncio de resoluções para serem aprovadas, né? Sim. Isso é muito importante. Pode fazer o anúncio. Certo. São várias resoluções. O conselheiro Alexandre Linhares enviou a resolução referente ao processo 2394/2017, empresa Sapatos JR Calçados Limitada. A conselheira Ana Carolina enviou duas resoluções, processos 4162/2019, distribuidora Quequé Limitada, e processo 3706/2019, Elvisnei de Lima Matos Martins. O conselheiro Manuel Marcelo enviou resoluções dos processos 2760/2014, Comercial Ramires Limitada, 4163/2019, Distribuidora Quequé Limitada. Enviou um processo do Simples Nacional, que é aquele número bem grande, presidente de processo, 7713.868/2016, LIA, Comércio de Materiais de Construção. E processo 306/2020, Metalúrgica Brasil. O conselheiro Henrique também enviou várias resoluções, processos 4240/2018, AIT Confecções, 3947/2019, Avon Cosméticos Limitada, 1922/2018, MB Comércio de Materiais de Construção, 4036/2018, NC Energia S.A., 5944/2018, Natura Cosméticos, 6315/2018, Top Plast Indústria e Comércio, 5238/2018, Vicúnia Distribuidora, 1676/2018, All Science Engenharia e Representações Limitada, 96/2020, DVJ Comercial de Tecidos. Enviou também dois despachos para perícia, processo 1089/2018, Bom Preço, e processo 6367/2018, Max Mix Comercial Limitada. O conselheiro Roberto Fontinelli enviou duas resoluções, processos 3077/2018, Magazine Luiza S.A., e 2761/2014, Comercial Ramires Limitada. O conselheiro Renan enviou uma resolução, processo 3052/2015, Nordeste Industrial de Derivados de Animais Limitada. E a doutora Lineide enviou também algumas resoluções, processo 4862/2018, Ian Distribuidora de Alimentos Limitada, 4863/2018, também da empresa Ian Distribuidora, 3584/2014, empresa Pila Pedreira e Olita Limitada, 5505/2017, Interbele Comércio de Produtos de Beleza, 3960/2019, Fasa Motors Comércio de Veículos, e processo 4842/2018, Supermercado Pinheiro e Carneiro Limitada. São essas, presidente. Obrigada, Silvana. E aí eu peço a atenção dos senhores conselheiros no sentido de verificar essas resoluções, estão disponíveis no WebDrive, e se tiver alguma observação, passar para a Silvana, para a gente poder aprovar amanhã.
passamos à ordem de julgamento do dia. Hoje nós temos 2 processos da Companhia Energética do Ceará, Coelce, que têm o mesmo objeto. Então, eu vou anunciar os 2 juntos, se for de acordo do doutor Ademir e do doutor Sábio, e do doutor Biratã também. A doutora Luana fará o relato e o doutor Alexandre Linhares complementará. Pode ser, senhores? Ok? Pronto. Anuncio o processo de número 12356-2012, auto de infração 2012-05848, recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido Companhia Energética do Ceará. Relatora, a doutora Luana Barbosa. Nós teremos a sustentação oral do doutor Ademir Ferreira de Paulo e do doutor Sávio Mourão. E também, representando o Estado do Ceará, o nosso procurador, doutor Biratã Ferreira de Andrade. E temos também o processo de número 14034-2012, auto de infração 2012-11285, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Companhia Energética do Ceará, Coelce, relator o doutor Francisco Alexandre Linhares. E os mesmos advogados, né, o doutor Sábio, o doutor Ademir e também o doutor Biratã. Com a palavra, a doutora Luana para o relato dela. Doutor Lúcio levantou a mão. Pois não, doutor Lúcio. Senhora presidente, eu queria alegar um impedimento meu formal nesses 2 processos. De um regimento. Tá bom? Certo. Aí o senhor pode permanecer, né? Certo. E nos outros, eu acho que o senhor não tem impedimento. Não, certo? Não tenho. Senão tem até um meu em pauta. Tudo bem. Obrigado. Doutor Ademir, doutor Sávio, alguma manifestação? Ou a gente pode relatar? Doutor, apenas dizer que é uma pena o doutor Lúcio não poder participar, mas faz parte do sistema jurídico essa segurança. Foi ótimo ele ter se manifestado, a gente não precisa nem falar, né? Mas o doutor Lúcio Feitosa mostrou mais uma vez o caráter, né, a fibra do que é feito. Obrigado. E tranquilo que todos nós, né, aqui os conselheiros, todos muito conscientes da sua função. Todos, sem exceção, sem exceção. Eu agradeço, doutor Ademir, com a palavra a doutora Luana. Bom dia a todos, doutora presidente Elimeide, doutor Biratã, a todos os conselheiros presentes, advogados, doutora Silvana. Se o som não estiver bom, se não estiver legal, vocês podem me interromper e falar, viu, gente? Vamos lá. Esse processo que eu estou relatando é o de 2012-05848, da Coelce. E o relato dele é de falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. A empresa realizou operações na modalidade de Coelce Plus no exercício de 2007, sem a emissão de documentos fiscais para cobertar as operações e prestações, que resultou numa falta de recolhimento do ICMS no montante de R$ 1.784.113,78. Foi considerado infringidos os artigos 73, 74, 169 e 189 do Decreto 24.569 de 97, com penalidade prevista no artigo 123, 1C da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 13.418 de 2003. Nas informações complementares, os autuantes esclarecem que a autuada, por meio do que convencionou chamar Coelce Plus, efetuou a seus clientes operações em 5 modalidades, sendo uma exclusiva de ICMS, 2 sujeitas à cobrança de ISS com a ressalva do ICMS sobre os materiais, são subitens 7.02, 7.05, 14.01 e 14.03 da lista de serviços. Uma exclusiva do ISS e outra não é tributada por nenhum desses 2 tributos. O fiscal relata trechos da legislação pertinente à matéria, que foi extraídos da Lei Estadual 12.670, do Decreto 24.569, da Lei Complementar 116/2003 e o Regulamento do ISS da Prefeitura de Fortaleza,
que se estende desde a hipótese de incidência, fato gerador, base de cálculo, até a penalidade sugerida ao tipo identificado. Descreve acerca da sua metodologia utilizada na elaboração das suas planilhas demonstrativas no levantamento fiscal constantes em CD, e discorre acerca da incidência do ICMS sobre as mercadorias, quando fornecidas juntamente com a prestação dos serviços, com destaque para os subitens 7.02, 7.05, 14.01 e 14.03 da lista de serviços. Acrescenta que, ao exame dos arquivos magnéticos do Convênio 115/2003, do período de janeiro a dezembro de 2007, identificou considerável volume de receita oferida pela COELSE na modalidade denominada de COELSE Plus, sem tributação do ICMS, totalizando um montante de R$ 40.248.489,18. Desse montante, ele deduziu R$ 7.604.512,54, que foi referente a cancelamentos, cartas propostas e os serviços, que foi comprovados através das notas fiscais, restando um valor devido de 32, a base de cálculo, né? 32.604.032,09. Até pela defesa da autuada, quando na apresentação da documentação, ele optou por dividir esse montante de 32.604 em dois autos de infrações, sendo 10.562.309,02 para esse auto de infração que eu estou relatando, que refere-se aos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, e 22.041.723,07 foi objeto de outro auto de infração, que foi o 2012-058,43. O ICMS devido sobre a base de cálculo desse auto de infração, que é 10.562.309,02, ele aplicou 17%, chegando ao valor do ICMS de R$ 1.795.592,46, e deduziu ainda do montante do ICMS os créditos das notas fiscais de aquisições que ainda não tinham sido aproveitados, restando o ICMS a recolher, que foi o autuado, de R$ 1.784.113,78. Ele enquadrou essa penalidade no artigo 123, inciso 1, a linha C da Lei 12.670, com multa equivalente a uma vez o valor do imposto. Por fim, o fiscal assevera que as receitas decorrentes do COELSE Plus ingressaram no caixa da autuada por meio da fatura de energia, sem emissão da nota fiscal adequada, informadas no convênio ICMS número 115/2003, no campo 24, outros valores, do arquivo tipo item de documento fiscal destinado a receber informações de operações fora do campo de incidência do ICMS. E não foram contabilizadas apontando o ICMS correspondente, mas em outras receitas sem tributação do ICMS. Em 29 de junho de 2012, o contribuinte apresentou defesa tempestiva, as folhas 28 a 3.897 dos autos, e afirmou que quitou o auto 2012-05843, e quanto a esse auto de infração, que é o 2012-05848, optou por apresentar a presente defesa por divergir da interpretação das ressalvas contidas nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, anexos à Lei Complementar número 116, de 2003. Nesse aspecto, o contribuinte afirma que só caberia a incidência do ICMS no caso da ressalva contida nos próprios itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, a saber, entre aspas, fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação de serviços. Fecha aspas. E que não se aplica nesse caso concreto, tendo em vista que as mercadorias empregadas pela COELSE na prestação dos serviços são adquiridas de terceiros e não produzidas pela companhia fora do local da prestação, conforme previsto em lei. Em sua defesa, o contribuinte também ressalta a natureza da operação efetuada, cuja atividade fim consiste na prestação de serviço, sendo o material aplicado considerado atividade meio. A ilegitimidade de computar juros de mora sobre o valor da multa de ofício desde a data de vencimento da obrigação principal e a inaplicabilidade da multa de ofício de 100% e reclassificação da penalidade para o artigo 123.1d da Lei 12.670/96.
Ao fim, a defesa pede que seja declarado insubsistente o lançamento fiscal, com cancelamento e arquivamento do auto de infração, e protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito. Anexou a proposta dos serviços Coelce Plus, contratos, notas fiscais de aquisições de mercadorias, todas as folhas 89 a 3.897 dos autos. Em 21 de maio de 2013, o julgador singular proferiu decisão pela improcedência do auto de infração, com a seguinte ementa: falta de recolhimento do ICMS, fornecimento de mercadorias concomitante à prestação de serviços sujeito ao imposto municipal e ISS. A expressão da norma não pode ser olvidada. O diploma complementar fala de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que não é a mesma coisa que mercadorias adquiridas de terceiros. Não há que se falar em incidência do ICMS. O caso concreto não cogita da possibilidade de o estabelecimento ter produzido ou submetido a processo industrial as mercadorias empregadas na prestação dos serviços. Em 27 de agosto de 2014, foi emitido parecer as folhas 3.906 de 3.912 pela Assessoria Processual Tributária, no sentido de reformar a decisão singular pela procedência da autuação, e relata que incidirá o ICMS no fornecimento da mercadoria produzida pelo prestador fora do local da prestação e também da que for adquirida de terceiro destinada à construção. Em 20 de outubro de 2014, ocorreu a 126ª sessão ordinária da segunda Câmara, e na ocasião foi determinado por unanimidade de votos a realização de perícia. Na ocasião, os representantes legais apresentaram memorial de sustentação oral, as folhas 3.915 a 3.927 dos autos. O primeiro laudo pericial encontra-se as folhas 3.945 a 4.014 dos autos e teve a seguinte conclusão: o exame dos contratos e documentos fiscais de serviços acostados aos autos mostra que o contribuinte contratou empresa parceira para realizar obra em seu nome, tendo por objeto a prestação de serviços enquadrados no item 7.02 da Lei Complementar número 116 de 2003. Para tanto, adquiriu mercadorias de terceiros e as destinou à execução do serviço denominado Coelce Plus. O programa Coelce Plus totalizou para esse auto de infração receitas extraídas do convênio 115 no valor de R$ 12.553.823,74, sendo que desse total a mão de obra foi de R$ 1.991.000 e a base de cálculo do ICMS ficou em R$ 10.562.309,02. Afirma em seu laudo que, segundo os lançamentos contábeis, o contribuinte não tributa o valor principal contratado com clientes, de R$ 12.553.823,74, mas sim o valor subcontratado com empresas parceiras, de R$ 1.991.514,72, por meio da retenção do ISS. O contribuinte não apresentou nenhum documento fiscal de arrecadação que comprove o ingresso dos recursos nos cofres municipais. Por fim, informa que não foi feita nenhuma alteração na base de cálculo do auto de infração. Em 5 de dezembro de 2019, foi realizada a 91ª sessão ordinária e, na ocasião, foi determinado por unanimidade de votos a realização de uma segunda perícia. E, nesse caso, como se trata da segunda perícia, eu vou relatar aqui os quesitos também. Quesito 1. Comprovar o valor total dos contratos, discriminando o valor das mercadorias empregadas, o valor das notas fiscais de serviços e a que se refere a diferença entre o somatório dos dois itens em relação ao total dos contratos, mediante a apresentação de livros contábeis. E quesito 2. Caso persista diferença, apresentar o valor do ICMS a recolher. Quesito 3, intimar o assistente técnico para acompanhar o trabalho pericial. E quesito 4, prestar quaisquer outros esclarecimentos necessários ao conjunto, ao completo deslinde da questão. Em 28 de abril de 2020, foi emitido o segundo laudo pericial, que se encontra as folhas 4.072 a 4.078, e teve a seguinte conclusão: o contribuinte foi intimado e nada de novo acrescentou aos fatos já analisados na primeira perícia, à exceção da afirmação expressa que a diferença entre o valor dos contratos e o somatório dos custos do material empregado e do serviço prestado pela empresa parceira corresponde ao lucro do serviço denominado Coelce Plus.
relata que as mercadorias empregadas no serviço Coelce Plus totalizaram o valor de R$ 1.690.421,59, conforme quadro 1. Esse quadro 1, que o perito ele apresentou um quadro onde ele está informando o montante do convênio, o montante dos serviços, o montante do material. Na conclusão, ele citou apenas as mercadorias, no montante de R$ 1.690.421,59. Informa ainda que o contribuinte não incluiu na base de cálculo do ISS o valor do material fornecido previsto nos itens 7.2 e 7.05 da lista de serviços. Por fim, afirma que, a partir da análise pericial dos autos e de esclarecimentos do assistente técnico, a divergência que remanesce foge ao escopo do trabalho pericial, pois é jurídica. Logo, o perito não realizou ajustes ao auto de infração, permanecendo o valor a recolher de R$ 1.784.113,78. Após isso, teve a manifestação do contribuinte, né, que ele foi debatendo os itens do perito, afirmando realmente que a questão da literalidade do inciso dos itens 7.02 e 7.05, e foi debatendo o perito naquilo que ele não foi contrário. E esse é o relato. Obrigada, doutora Luana, pelo relato, muito conciso, muito histórico. E agora eu passo a palavra ao doutor Alexandre Linhares, para poder complementar. É só um minuto, o doutor Roberto pediu a palavra, foi isso, doutor? Sim, presidente. Só a parte final, a doutora Luana disse que, realizada a perícia, qual foi o resultado encontrado, Luana, por favor? Pronto. Ele concluiu que ele afirmou que não foi apresentado nada de novo do que da primeira perícia, apenas a informação do assistente técnico de que a diferença é lucro, é o lucro que a Coelce tem do serviço. Ele afirmou, ele apresentou um quadro, né? Ele não disse assim os montantes especificados, mas ele apresentou um quadro, e nesse quadro ele detalhou que o valor dos materiais empregados é no montante de R$ 1.690.421,59, né, com base no quadro que ele apresentou. Esse quadro ele extraiu, não é algo elaborado por ele só sumarizou por mês, ele extraiu do fiscal. Ele informou que o contribuinte não incluiu na base de cálculo do ISS o valor dos materiais fornecidos nesses itens 7.02 e 7.05, e ele disse que o restante é uma discussão jurídica, né, que não cabe à perícia entrar nesse método. Obrigado. De nada. Obrigada, doutora Luana, pelas explicações, e com a palavra o doutor Alexandre Linhares. Obrigada, senhora presidente. Aproveito para desejar aqui bom dia a todos os conselheiros, a nossa secretária Silvana, o nosso procurador do Estado, doutor Biratã. Bom dia aqui ao advogado, doutor Aldemir, e aos acadêmicos de direito que estão aqui conosco. Bom, em relação ao meu processo, senhora presidente, o relatório da doutora Luana foi muito conclusivo, foi muito detalhista, né? O relatório dela foi exatamente o que está aqui na minha descrição. Então, eu aproveito só para ressaltar o que difere o processo da doutora Luana em relação ao meu, já que o relatório aproveita-se para os dois processos. O meu processo, ele é referente somente ao ano de 2018. Fato gerador 2008. Então, nos memoriais trazidos pelo patrono da Coelce, ele traz o argumento da decadência, do qual no meu processo, portanto, não se aplica. O meu processo é em relação às receitas auferidas do serviço Coelce Plus, onde no relatório das informações complementares, o auditor fala que é receitas de prestação de serviço com fornecimento de mercadoria. Então, basicamente, seriam essas considerações que eu queria apenas distinguir o meu processo em relação da doutora Luana e parabenizá-la pela completude do relatório, que se aplica na sua inteireza ao meu processo.
Obrigada, doutor Alexandre. Doutora Luana, quer falar? Pronto, eu queria só, quando ele falou, eu me lembrei, porque é muita coisa e a gente às vezes se perde. Mas nos memoriais também que foi apresentado, o advogado pede a decadência realmente de 4 meses, no meu caso, que é de janeiro a abril. Obrigada pela complementação. E agora, com a palavra, o doutor Biratã. Bom, renovando aqui meu bom dia a todos, né? Primeiro, parabenizar a doutora Luana aí pelo brilhante relato, inclusive até servindo aqui de orientação aqui para a Procuradoria, né? Um relato escrito, primeiro a manifestação de forma oral, mas ela também fez de forma escrita, que até nos facilitou bastante aqui diante da dificuldade do acompanhamento do processo por conta dos arquivos fragmentados, né? Então, assim, nós vamos tentar aqui, diante do que foi relatado, diante de uma certa complexidade que envolve essa ação fiscal, né, tentar, digamos assim, expor o que realmente representa essa dificuldade, né? A grande questão, e aí a gente observa pelo segundo laudo, pelos quesitos do segundo laudo, é que, a partir do primeiro laudo, a fiscalização ela teve certa dificuldade, tendo em vista que a empresa autuada ela não apresentou aquela documentação que o Conselho entendia como necessária para os devidos esclarecimentos, né? Então, se pedir, nós precisamos do valor das notas fiscais de serviço, para poder exatamente saber se os argumentos da empresa têm razão. Por que isso? Vamos lá. O raciocínio é simples. Se eu tenho, no caso, essas operações aí da Coelce Plus, elas totalizam mais de 12 milhões, né, de reais na época, totalizavam. Pois bem, a gente sabe que sempre existiu uma discussão jurídica em relação, quando você fornece serviço com emprego de materiais, até que ponto se cobraria o ICMS sobre esses materiais, ou, no primeiro momento, né, se cobrava o ISS, o Imposto sobre Serviço, sobre todo o serviço prestado, incluindo os materiais. Após chegou-se à conclusão que, se você poderia, se tinha uma parte lá de materiais em que era cabível o ICMS, o correto seria a dedução desse valor do ICMS, né, do ISS. Então, tenho o contrato, eu deduzo lá, então, as mercadorias, né, e aí eu cobro o ICMS, e a partir daí eu pago o ISS. Então, assim, esse tem sido o entendimento mais atual sobre essa questão, inclusive em razão de decisões do Supremo, STJ e tudo mais. E, assim, o fato é que o contribuinte nunca, desse total aí, de 12 milhões, ele nunca demonstrou que houve um grande recolhimento de ISS. Então, os valores aí de recolhimento do imposto ao município, cabível ao município, de competência do município, sobre serviços, é um valor muito pequeno em relação ao total dessas operações. E aí caberia, porque assim, nesse tipo de operação, eu tenho contratos com empresa prestadora de serviço, que está naquele item de serviços de competência do município lá, que é cabível ISS, né? Ok, tudo bem. Mas aí eu tenho que saber, eu tenho que discriminar os contratos, quais foram os serviços, os valores, as mercadorias, nada disso foi devidamente esclarecido. Porque, em tese, desse montante, eu também posso revender mercadorias. Eu estou lá empregando mercadorias. O que está incluído? Se eu não tenho a discriminação, se eu não tenho a discriminação exatamente do que foi empregado, eu tenho que ter um raio-x completo.
é um valor altíssimo na época, 12 milhões, né? Então, assim, eu tenho que ter um raio-x completo, porque, assim, muitos desses valores aí pode estar incluído revenda de mercadoria. Então, se eu não tenho como discriminar isso, como é que eu posso afirmar que tudo isso foi em relação à prestação de serviço? E por que o valor do ISS é tão pequeno? O que pressupõe que muita coisa está relacionada ao ICMS que não foi recolhido. Então, assim, e aí veio a segunda perícia justamente para dar uma oportunidade novamente à empresa, eu quero o seguinte, comprove o valor total dos contratos, discriminando o valor das mercadorias empregadas. E eu também quero o valor das notas fiscais de serviços. Eu tenho que saber o valor das notas fiscais de serviços. Você está dizendo que isso aí é prestação de serviço, que foi recolhido o imposto para o município, eu tenho que saber cadê essas notas fiscais de serviços, né? A que se refere a diferença entre os somatórios dos dois itens em relação ao total dos contratos. Isso aí poderia ser feito mediante a apresentação dos livros contábeis. Todavia, o que a gente observa aqui da resposta da perícia é que esses livros contábeis eles não foram capazes de demonstrar esse questionamento, né, que foi citado na última sessão da segunda Câmara, onde a perícia disse que a empresa nada de novo apresentou. E a perícia faz a seguinte observação, que a diferença entre o valor dos contratos... aliás, isso aqui foi a empresa que... A única novidade, segundo a perícia, é que a empresa teria afirmado que a diferença entre o valor dos contratos e o somatório dos custos do material empregado, do serviço prestado pelas empresas parceiras, corresponde ao lucro do serviço com a Elci Plus. Assim, eu estou aqui sem os dados, mas então o lucro seria um lucro bastante elevado. Pelo que eu, assim, de uma forma assim, eu não estou aqui com os detalhes, mas assim, está muito... não é esclarecedor, essa que é a verdade. E aí, se a gente for analisar o objeto de infração, a gente observa que, na verdade, a fiscalização está dizendo justamente que parte dessa margem aí corresponde justamente a compras cujos documentos não foram apresentados. E que, contabilmente, nesse caso, é irrelevante a composição da margem de agregação, tendo em vista que os serviços são lançados na contabilidade como receita pela prestação de serviço pelo valor global. Então, assim, em síntese, eu sei que são muitos detalhes, aí tem desde o relato do auto-infração, a empresa tem a tese dela, falando que, na verdade, não se trata de prestação de obras, né? Prestação de serviços em que o material foi produzido fora do local da prestação de serviço, mas assim, isso aí eu acho que até foge um pouco, na verdade a gente acaba, se a gente for por aí, a gente acaba se perdendo um pouco, porque assim, a grande questão é que existem muitas falhas, a meu ver, nesse lançamento contábil da empresa. Porque assim, por que não parte desses valores aqui não estão relacionados à compra e venda? Porque assim, em tese, eu posso estar... tem a prestação de serviço, mas também muita coisa pode estar sendo revendida. Por que não? Então, assim, eu tenho uma margem de lucro aqui que não é devidamente esclarecida, eu tenho um valor de ISS recolhido, que é uma diferença pequena em relação ao total dos serviços prestados, então eu tenho um valor de 12 milhões, e aí somente 1 milhão e pouco é que, em cima da barra de cálculo de 1 milhão e alguma coisa que a empresa recolhe ISS, e o restante. Então, assim, são vários questionamentos aqui. Eu entendo que a empresa não demonstrou satisfatoriamente nas 2 vezes que teve oportunidade para tal. Daí porque eu me mantenho ainda
Claro, a gente vai discutir, eu vou ouvir aqui o doutor Salvo, o doutor Aldemir, a gente vai ter a oportunidade de analisar. Com certeza eles vão trazer elementos aqui para a gente, como sempre, né, para a gente repensar, porque, com certeza, os advogados aí são extremamente hábeis e competentes, então, certamente, eles sempre trazem algo com fundamento. Mas, assim, a grande dificuldade é porque, nas duas perícias, se a empresa tivesse trazido o somatório dessas notas fiscais, né, os valores de ISS que foram recolhidos, a discriminação dos valores da mercadoria desempregada, tudo isso que foi solicitado, eu creio que tudo seria muito mais fácil. A grande questão é que isso não veio à baila, né? Não, nas duas oportunidades. Da forma como, segundo eu entendi, porque eu não sou um expert em contabilidade, né? Mas, segundo eu entendi, a contabilidade da empresa também não ajudou, não discriminou da forma como deveria ter discriminado. Foi isso que eu pude entender, salvo engano, e aí, quem puder até esclarecer melhor nessa parte contábil, eu fico à vontade até para recuar, para voltar atrás, se for devidamente esclarecido esse aspecto. Então, por hora, são as considerações, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigado. Obrigada, doutor Biratã. E agora, com a palavra, o doutor Ademir e o doutor Sátio. Fique à vontade, doutor. Doutor Ademir, o senhor está sem áudio. Doutor Salvio, se me permite, pela ordem, se qualquer dúvida, viu, Sávio, você quiser fazer qualquer apontamento, já que você trabalhou diretamente durante a produção dos laudos, né, junto à perícia, pode fazer qualquer intervenção, tá certo? Antes de tudo, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nessa sentada. Primeiro porque todos sabem da minha admiração pela composição, a alta tecnicidade, né, do CONAT do Ceará, se destaca, né, nesse sentido. Os conselheiros são da melhor estirpe possível, tanto aqueles que são indicados pelas federações, né, pelos contribuintes, vamos dizer assim, e aqueles que são oriundos dos quadros da Fazenda Estadual. Especificamente, a doutora Elineide, nossa presidenta, né, está mais em voga, não sei se é certo, não tenho há dúvidas, mas usarei a doutora Elineide, que está em voga, a presidenta. Agradeço sempre a sua iniciativa de iniciar com a leitura do Evangelho, é muito bom. Acho que nos coloca nos eixos, né? Esse senso de justiça que deve nos nortear. Eu lembro quando ia a sessão de julgamentos no Ceará e tinha lá, né, que a missão era arrecadar com justiça, né? Acho que era mais ou menos isso, a terminologia que tinha lá, arrecadar com justiça. É isso que a gente quer que se faça, né? Esse é o intuito do contencioso, é justamente o contribuinte debater com o fisco e chegar a uma conclusão técnica baseada na verdade material. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar. E aí estendo os agradecimentos que fiz à doutora Elineide a todos os membros do conselho, né? Claro, aqueles que têm mais proximidade, não está votando, né? Se declarou impedido, doutor Lúcio Feitosa. Também conheço, né, das bancas de faculdade na pós-graduação sofrida, do doutor Alexandre Linhares, né, de áureos tempos na Unifor, e conheço outros, né, que estão aqui presentes e agradeço a todos pela dedicação, pelo esforço envolvido em entender essa matéria que parece árida, viu, doutor Biratã? Parece. Mas os pressupostos, eles determinam essa impressão. Eu acho que os relatos, tanto da conselheira Luana, quanto, ainda que muito assim, pontual, porque entendeu que a doutora Luana exauriu, né, o relato, o doutor Alexandre Linhares, eles foram, para mim, no ponto exato, a questão de ser serviço, né, a qual é o dito o tempo todo.
que se trata de serviço, doutor Biratã. Diz qual é o serviço, apresenta as notas fiscais, abre o convênio 115 e mostra a composição de sua arrecadação do ISS. Quando foi caso de venda de mercadoria, apresenta também a arrecadação do ICMS devido, tanto que o autuante, ele extrai da autuação, não é? Eu acho que a doutora Luana e o doutor Alexandre podem confirmar isso, nos dois casos, ele extrai aquilo que foi venda de mercadoria. Então, quando foi venda de mercadoria, a Coelce pagou o ICMS, doutor Biratã. Então, o pressuposto lógico da autuação é o seguinte: olha, o que foi, eu tenho um valor, trabalhar com valor redondo, né? 40 milhões de reais que foi recebido, foi receita, concordamos, foi receita, esse ponto nós não discordamos, receita. E dessa receita, ele extraiu o que era mercadoria, com pagamento do ICMS, ele extrai o que é serviço prestado por terceiros, então, as terceirizadas, né, que servem, elas realizam, né, o serviço, e a Coelce não só prova a emissão de nota fiscal de serviço, quanto o recolhimento do ISS dessas notas fiscais. Tudo que sobra, ele diz, olha, tudo que sobra aqui, na verdade, é venda de mercadoria também. Isso é venda de mercadoria, essa sobra toda aqui, você tem que me provar quais foram as mercadorias, como se mais mercadorias tivessem sido vendidas ou mais serviços tivessem sido tomados. Esse é o ponto. Ele gostaria, né, o fiscal, para pensar diferente do que fez, que os 40 milhões eu tivesse de provar. Tudo foi venda de mercadoria e tudo foi serviço prestado pela própria Coelce, portanto, com emissão de nota fiscal de serviço, ou prestado por terceiro. Se eu tivesse 40 milhões de notas de venda de mercadoria e 40 milhões de notas de serviço prestado per si ou por terceiros, doutor Alexandre Leares, doutora Luana, a fiscalização ficaria satisfeita. O que insatisfaz ela é o seguinte: olha, a Coelce tem uma margem de receita elevadíssima na prestação desse serviço, que é própria, e que ela, né, é, na verdade, o lucro dela. Né? O lucro dessa receita é exacerbado. Essa é a linha de argumentação, doutor Biratã. Então, ele desqualifica a contabilidade, né, nesse sentido, porque ele deseja que a Coelce só possa afirmar que presta serviço de construção civil, né, de reforma, se provar que a totalidade daqueles 40 milhões, eu estou botando sempre esse número redondo para facilitar, mas é o número do auto-inflação, né? Essa totalidade se refere a notas fiscais emitidas junto a terceiros, né? Quando ela terceiriza os serviços, ou quando ela mesmo presta e emite notas fiscais, nos casos que fossem cabíveis, ou venda de mercadorias. Se não houver esses três elementos, argumenta, e esse é o pressuposto lógico da fiscalização. Se trata de prestação de serviço com venda de mercadorias, e a totalidade deveria ter sido tributada pelo ICMS. Ou seja, ele, na prática, ele está desqualificando o que diz, né, os artigos da legislação de regência que separam a incidência do ICMS e do ISS. Porque a legislação complementar que rege o tema, que é a Lei Complementar 116/2003, ela estabelece com clareza, né, que o ICMS ele não incide junto com o ISS. É preciso apartar nas receitas, se for o caso, quando houver um fato gerador que possa ser misto, qual seria incidente o ICMS e qual seria incidente o ISS. E essa lei complementar, portanto, uma lei de caráter federal, né, ela se impõe aos entes federados, ela se impõe a todos os estados da federação, ela diz com clareza, numa lista de serviços que está ela anexa
nos serviços 7.02 e 7.05, que o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços. Olha só, fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador do serviço fora do local da prestação de serviços que fica sujeito ao ICMS. Então, se a Coelce produzisse algum desses materiais usados no serviço e usasse esses materiais dentro da sua prestação, então, neste caso, ela deveria pagar o ICMS sobre essas mercadorias por ela produzida fora do local do serviço, fora do local da prestação de serviço. Não há nenhuma... A Coelce não produz cabo, a Coelce não produz transformadores, a Coelce não produz nenhum dos elementos que foram usados nas construções e reformas que foram contratadas no serviço de Coelce Plus. Portanto, não há nenhuma hipótese de incidência para o ICMS. É verdade, é uma receita elevada, uma receita que está sujeita a outros tributos. Nós não temos dúvida que os tributos cuja hipótese de incidência seja o oferimento de receita pura e simples, como é o caso do PIS e da COFINS, é devido. Não temos dúvida que o lucro gerado, né, o lucro que será na sua contabilidade aferido, é base de cálculo do IRPJ e da CSLL com os ajustes apropriados das legislações. Então, não temos dúvida que será e foi objeto de tributação daqueles impostos e contribuições que têm como fato gerador receita, é o caso do PIS e da COFINS, ou lucro auferido, que é o caso do IRPJ e CSLL, que foram devidamente pagos na forma das suas apurações. Mas dizer que simplesmente porque a receita não está vinculada dentro desses contratos, especificamente a notas de terceiro e a notas de mercadorias específicas, esta sobra, vamos chamar assim, essa diferença é um lucro bruto, claro, um lucro operacional bruto, que serve tanto para fazer frente a esses tributos que incidem sobre esse tipo de receita, como também serve para remunerar toda a atividade que a Coelce ela realiza internamente, né, na gestão desses contratos, né, e tudo aquilo que estava envolvido no Coelce Plus. Então, se houver um apego ao que diz a estrita, e penso que, olhando para a verdade material, que está toda esclarecida nos autos, doutor Biratã, o que não se consegue é dizer, olha, porque todo esse restante aqui não tem nota fiscal de terceiro, nem tem nota de venda de mercadoria. A Coelce disse, porque se trata do lucro bruto da operação, a margem bruta da operação. Vamos chamar de lucro, né? Vamos ser mais técnico. A margem bruta da operação. A margem bruta é justamente essa diferença que o fiscal encontrou. É uma margem bruta, porque é antes de impostos e outros custos que vão ser, na contabilidade da Coelce, devidamente imputados a cada um desses contratos. Mas não se pode dizer que, pelo fato dessa margem bruta existir, que é venda de mercadoria. Essa seria, contrariando a jurisprudência do CONAT, seria uma imputação com base em mera suposição, e não na aferição da verdade material. Esse é o ponto. A perícia, a segunda perícia, deixa muito claro que, ao averiguar a situação, ela não consegue chegar ao que desejou o conselho, porque ela diz, é uma questão jurídica. E é mesmo. É questão jurídica. Se confirmado que a verdade material, esses contratos, eles se referem aos itens 7.02 e 705 da Lei Complementar 116 de 2003, e se for comprovado que esses contratos eles tiveram
o ICMS pago nas operações que se relacionavam à mercadoria. Tiveram o ISS pago nas operações que se tratava de serviço próprio ou de terceiro tomado. Se comprovado isso. Todo o restante, considerando o que diz o sistema jurídico brasileiro, trata-se da margem bruta do contrato e que está sujeita aos tributos apropriados. Não ao ICMS, porque não se trata de venda de mercadoria, nem do serviço específico que o ICMS abrange, né, com o serviço de transporte. Então, isso fica muito claro quando se olha os dois laudos periciais. Basta partir desse pressuposto lógico. Partindo desse pressuposto lógico, né, essa aridez aparente, ela se dispersa. Inclusive, o CONAT, em outras oportunidades, reconheceu que o serviço do CONAT, do Coelce Plus, não sofre incidência do ICMS. Esses serviços, como tais, eles são sujeitos, na parte que se trata de prestação de serviços próprios ou de terceiros, ao ISS, e a margem bruta está sujeita às demais legislações e tributações que lhes são apropriadas, mas não ao ICMS, por não se tratar de venda de mercadoria. Por fim, especificamente no auto de infração, que a doutora Luana é a relatora, né, muito bem relatado o auto de infração, é bom lembrar que a jurisprudência desse Conselho afirma que, ultrapassado 5 anos do fato gerador, considerando que a Coelce, ela paga, né, ela é devedora mensal do ICMS, dentro dos autos há a prova de que ela pagou mês a mês ICMS, portanto, que se cobra aqui a diferença, né, a diferença que o fisco entende que existe entre o que ela apurou e pagou e o que ele apurou. Então, neste caso, se aplica o artigo 150, parágrafo 4º do CPN, e estariam decaídos 4 meses do auto de infração, que a doutora Luana foi a relatora, né? E que relatou agora há pouco. Então, só fixando doutor Biratã, doutor Alexandre Linhares, doutora Luana, para ficar fácil, o pressuposto lógico é que se trata aqui de uma complexa prestação de serviços de construção, reforma e manutenção, que são afins à engenharia elétrica. Esses serviços são pela própria Coelce, per si, ou por meio de subcontratadas. E neles está abrangida a consultoria e o projeto que a Coelce realiza. E tudo isso tem uma legislação federal própria, né, que ela é uma norma federal, não no sentido de pertencer à União, mas no sentido de ser norma que se impõe aos entes federados, que é a Lei Complementar número 116/2003, na sua lista anexa, os itens 7.02, 7.05. Então, confiantes na justiça, né, que sempre permeia as decisões desse Conselho, agradecemos a oportunidade e, mais uma vez, invocando esse senso de justiça, pedimos pelo conhecimento do recurso da Coelce em ambos os casos e com o recurso que o auto de infração ou os autos de infração sejam declarados improcedentes na sua totalidade. Obrigado. Apenas um acréscimo, né, ao que já foi apresentado pelo Dr. Aldemir, no que diz respeito à questão documental. Então, nota-se que desde o primeiro laudo, desde a primeira perícia, a Coelce apresentou todos os documentos pertinentes que colaboraram para a produção do laudo pericial e a identificação de valores. Então, nós temos, ao longo do processo, as notas fiscais, os contratos, em especial uma planilha de Excel que viabiliza identificar toda a operação realizada no ISS. A nota fiscal, o produto, a chave de acesso. E os nossos memoriais e a nossa manifestação ao laudo pericial, ela instrui de maneira clara como acessar essa planilha. É gigantesca, porque contempla todas as operações relacionadas com os municípios. Então,
a empresa apresentou todo o arcabouço documental e jurídico, conforme explanado pelo doutor Aldemir. Questões de fato também estão à disposição para esclarecimentos. Obrigada, doutor Ademir. Eu agora coloco, né, para discussão, o doutor Alexandre já levantou a mão. Com a palavra, doutor Alexandre. Senhora presidente, eu queria trazer uma questão de ordem, até porque talvez eu já tivesse ter levantado essa questão de ordem antes de prosseguir muita coisa aqui. A questão de ordem é o seguinte: com a questão de impedimento que o doutor Lúcio trouxe aqui em sessão, eu lhe pergunto se deu tempo de convocar o suplente dele, né, nos termos regimental, porque eu não estou falando aqui de questão de paridade, estou falando aqui de que realmente se o suplente tivesse sido convocado, dado essa declaração de impedimento, aí nós poderíamos dar prosseguimento à sessão. Eu só queria analisar, antes de a gente dar continuidade, se não seria o caso realmente de fazer a convocação do suplente, tendo em vista que o conselheiro doutor Lúcio trouxe em sessão aqui um impedimento, né? Doutor Alexandre, o impedimento que o doutor Lúcio declarou foi agora, durante a sessão, embora as pautas tivessem sido disponibilizadas já com certa antecedência, mas nós recebemos, pelo que a Silvana disse, foi agora em sessão. Até antes de começar o relato, eu frisei com o doutor Ademir, com o doutor Alexandre, que embora tivesse ele se declarado impedido, né, por conta de questões pessoais, mas, assim, nós temos a maioria, né, regimental, e que todo mundo aqui estava embutido da questão da justiça. O doutor Ademir até sinalizou que sim, na hora que entendia, por isso que eu deixei o relato continuar, mas não foi chamado por conta disso, porque foi feito agora durante a sessão. Não é isso, doutor Lúcio? Bom dia novamente, presidente. Só para esclarecer, por óbvio, eu já tinha visto as partes do processo anteriormente, só que eu fui surpreendido quando foi enviado para o grupo uma peça do escritório. Foi aí onde eu identifiquei a questão. E foi tanto que foi, nesse momento, durante a sessão, eu perguntei a Silvana em que momento eu me manifestava. Ela me orientou que assim que fosse chamado o processo, eu me manifestasse. Foi só por isso que eu não convoquei meu suplente. Particularmente, eu não entendo que assim, o fato de um dos conselheiros estar impedido causa nenhum dano, porque todos os conselheiros aqui, uma vez investidos, eles estão com a competência de julgar dentro da justiça, dentro dos fatos, e por isso que dei continuidade à sessão. Então, presidente, eu entendi. É só porque, para a gente superar essa questão, porque eu entendo aqui a questão do doutor Lúcio, de que surgiu esse fato para ele recentemente, mas, regimentalmente, no artigo 27 da portaria, lá do portaria 147, se não me engano, nós temos que nos declarar impedido, para quem não é conselheiro relator, com 24 horas, para dar tempo a convocar, e a partir dessa nova convocação do suplente, mantendo o princípio da paridade, os conselheiros se ausentarem, ou chegar atrasado, ou não poder, é outra situação. A gente abre a sessão com o quórum que tem, desde que todos os conselheiros tenham sido regimentalmente convocados. E no caso do impedimento, que tem que ser declarado com 24 horas, isso exigiria que o suplente doutor Lúcio tivesse sido convocado, e a partir daí nós temos com a vinda do suplente ou não, o quórum regimental para abrir a sessão, né? Então, por isso que eu trago essa questão de ordem, para não trazer futuramente uma nulidade de todo esse processo, porque ele está sendo tão demorado que, se a gente não tiver
lá na frente tiver a nulidade, aí todo esse momento que a gente está vivenciando hoje, já que foi tanta... É um processo já de construção de mais de 5.000 folhas, o que eu quero trazer aqui para vocês é um cuidado para a gente não colocar em xeque todo esse trabalho do momento, tá? Mas eu estou apto a fazer a discussão e votação. Mas Qual era o artigo, doutor Alexandre, por favor? É o artigo da declaração do impedimento, que ele tem que fazer com 24 horas ou 72, se for o relator. Deixa eu ver qual é. Artigo 27. Artigo 27. Parágrafo 2º. Exatamente. Da portaria... Porque o 27, parágrafo 2º, trata da ausência, né? A ausência por impedimento. A ausência de sessões deve ser comunicada com antecedência de no mínimo mínimo 24 horas. A ausência do conselheiro das sessões deverá ser comunicada com antecedência de, no mínimo, 24 horas à presidência do julgamento, salvo devidamente justificado. Mas negociado do processo de relatoria, não trata do impedimento. O impedimento ele pode ser declarado durante a sessão. E nós, mesmo com a saída do doutor Lúcio, nós temos fórum para discutir. E depois, perguntei ao doutor Ademir, ele entendeu. Eu acho que nós podemos discutir. Se avançar e tiver alguma dúvida, algum conselheiro pode ir até, se for o caso, depois, se persistir dúvida durante as discussões, pedir um pedido de vista, alguma coisa nesse aspecto. Mas, assim, eu entendo que nós temos quórum e temos imparcialidade dos conselheiros para a votação. Doutor Ademir levantou a mão. Doutora Elineide, o ponto, tem sido uma praxe, né? Quando acontece esse tipo de declaração de impedimento, com a qual, Alexandre, tem sido costume. Então, nós nunca questionamos, mas, assim, pensando do ponto de vista formal, processual, o doutor Alexandre, como sempre, viu, doutora Elineide, desde o banco de faculdade, ele se destaca nesse perfeccionismo processual, ele está levantando um ponto que pode ser, assim, são autos gigantescos, trabalhosos, talvez para não haver um questionamento depois de uma nulidade, né, por ser matéria de ordem pública. A gente não questiona, mas um conselheiro trouxe à tona, penso que talvez a senhora e os demais conselheiros devam digerir esse assunto, vou dizer assim, né? Talvez até para a próxima sessão. Acho que muito bem levantado por ele. Obrigada, doutor Ademir, pela pontuação. Eu vou ouvir o doutor Biratã. Obrigado, senhora presidente. Assim, pelo que eu pude observar da questão da portaria, ela pede a convocação com antecedência na hipótese de ser o relator, né, do processo, ou no caso de ausência do conselheiro da sessão. Então, assim, por que o relator? Porque, naturalmente, se eu sou relator, eu tenho que avisar com a devida antecedência para que o processo venha à pauta, até porque ficaria, se eu sou relator e não comunico, né, esse meu impedimento para que outro possa substituir, esse relato ficaria como? Ele inexistiria. Então, tornaria vazio, porque o processo iria à pauta ser relatado por quem? Então, é muito óbvio, né? Então, assim, sob o aspecto formal, eu não vejo, assim, a portaria, no impedimento da portaria, né? E, como bem disse a presidente, uma vez investido na condição de julgador, não há que se falar aqui em julgador de contribuinte, em julgador do fisco, é julgador do contencioso administrativo tributário. Então, assim, uma vez existindo o Código Regimental, eu não vejo aqui nenhum problema. E, como bem disse a presidente também, em caso de dúvida, também tem um pedido de vista. Agora, assim, sob o ponto de vista formal, processual, eu não vejo essa obrigatoriedade e nenhum prejuízo ao processo. Porque, assim, antes de tudo, a gente tem que trabalhar, se a gente está falando de processo,
um princípio que rege o processo é a instrumentalidade das formas, ou seja, qual o prejuízo efetivo para o contribuinte a considerar que todos são julgadores e, nessa condição, investidos, têm que ser imparciais. Então, assim, eu posso até ter um critério para a composição das câmaras. Eu vou ter um percentual da federação A, X ou B, um percentual da fazenda, isso aí para efeito de composição. Mas, uma vez julgadores, sempre julgadores, e em tal mistério, você tem que ser imparcial. Então, assim, como se eu dissesse assim, não, porque é um conselheiro egresso de uma federação relacionado ao contribuinte, então isso aí vai gerar digamos assim, uma parcialidade. Eu acho isso um tanto quanto perigoso, essa situação, assim, a gente chegar a essa... Não estou dizendo que foi feita essa afirmação. Antes que o doutor Alexandre queira fazer qualquer menção, não é isso. Eu só estou dizendo assim, que eu não vejo sobre o aspecto formal dessa portaria nenhum impedimento. É só esse aspecto aí que eu gostaria de ressaltar. E, assim, sempre foi isso aí sempre foi muito tranquilo, né? Porque, assim, a gente tem uma consciência aqui muito grande, ninguém quer prejudicar ninguém, seja o Estado, seja o contribuinte. Então, assim, em determinados momentos, às vezes até feito sobrestamento, feito pedido de vista, dependendo da situação, da dificuldade, da complexidade do julgamento. Mas, sim, repito, em relação ao aspecto formal, não vejo aí nenhum prejuízo ao andamento da sessão. Doutor Alexandre, pode falar. Obrigado, senhor presidente. Assim, longe de mim trazer algum juízo de valor eu não estou falando aqui que conselheiros classistas ou fazendários, porque conselheiro é conselheiro, né? Inclusive, na nova legislação processual que deve vir, já devemos extrair esse adjetivo de conselheiro... Foi extraído, né, presidente? Então, que bom, que ótimo. Mas por que eu estou trazendo essa alegação? Na verdade, é o zelo pelo processo, né? Aqui, porque, para mim, presidente, quais são as minhas razões de trazer isso? É porque, quando eu vou aqui no regulamento do processo administrativo, o regulamento aqui, que é o decreto 32885 de 2018, artigo 65, parágrafo 3º. Os julgadores de qualquer instância poderão ainda declarar-se impedido em razão de foro íntimo. O parágrafo 2º fala que é a qualquer tempo, no processo. Mas o oitavo, ele fala o seguinte: consignada a suspeição ou impedimento do conselheiro, será convocado o respectivo suplente, na ordem sequencial, para participar do julgamento do processo, em substituição ao titular. Então, é tão somente por essa previsão no nosso regulamento que eu trago a questão, que eu coloquei de que nós não tínhamos tido tempo de convocar o suplente para participar. E se uma vez convocado o suplente, ainda assim ele se ausentasse, aí era uma questão de formou o quórum, tudo bem. Então, eu estou falando de instalação da nossa sessão. E não, uma vez instalada, não poder fazer julgamento, né? Então, o quórum de instalação estaria um pouco prejudicado, porque nós não teríamos tido tempo de convocar o suplente, conforme prevê aqui esse parágrafo 8 do decreto. Parágrafo 8, novamente, artigo 65, nosso regulamento do processo administrativo. Estou vendo aqui, doutor Alexandre. Nesse caso aqui é quando a suspeição é comunicada com antecedência, né? Mas, assim, se gerou isso aqui, eu posso sobrestar esses dois processos e coloco em julgamento em outra sessão, embora, particularmente, eu não veja motivo. Não se chegou nem a discutir ainda o processo, nem nada. Mas,
eu vou sobrestar os 2 processos, né? A doutora Luana fica já preventa no relatório desse processo, e o senhor também. E no dia, Silvana, a convocação do suplente do doutor Lúcio. Agora, faço isso, porque esse artigo aqui está meio dúbio, até colocar aí, Carol, para a gente melhorar ele na próxima redação, porque no regimento interno, na portaria do CONAT, que é o nosso regimento interno, ela fala da necessidade de comunicação com antecedência para as ausências. E no caso de suspeição e impedimento, ele pode ser arguído, inclusive, em sessão. Mas como é um processo de um valor muito elevado, de muitas discussões, se a gente olhar, essa já é bem a 5ª vez que esse processo vem para julgamento, eu posso sobrestar o processo e botar em pauta no próximo mês já, porque aí ele está bem claro. Pode até ressalvar, presidente, que é só continuidade, eu acho que nem precisa ter novamente exposição da Procuradoria e do patrono, acho que não, já vai A gente tem que considerar, doutor Alexandre, essa necessidade, porque vem um outro conselheiro que não vai entender o processo. Aí teria que ter a manifestação de todas as partes. Porque nós, tendo um conselheiro diferente, já temos uma outra composição. Esse processo ele era bem conhecido meu e bem conhecido do doutor Biratã, do doutor Ademir. O senhor conhecia mais ou menos, mas quando a doutora Luana me ligou e perguntou, eu tenho que relatar tudo, eu tenho, porque a composição é diferente. Só tinha aqui, da composição passada, eu, o doutor Biratã e o doutor Henrique. Certo? Mas, por zelo, eu vou sobrestar os 2 processos e colocar em pauta no próximo mês. Agora, lembrando aos senhores que essas pautas, elas ficam disponibilizadas com bastante antecedência, né, os processos, as peças, então vamos ter um pouco mais de zelo com relação a essa coisa, porque tudo isso são 2 processos que nós poderíamos dar vazão hoje, vamos ocupar mais uma sessão com mais os mesmos processos. Mas, o zelo, como o senhor levantou, eu vou acatar o pedido do senhor e vou sobrestar os 2 processos. Fica sobrestado e incluído em pauta no próximo mês. Quem sabe já teremos doutor Ademir, doutor Sávio aqui de forma presencial. Será um prazer imenso. Tomar um café. Tomar um café, de máscara. Eu, apesar de estar aqui, eu estou sem máscara porque eu estou sozinha na sala, mas a máscara continua. Tá certo. Então, doutor, vão ficar sobrestados os 2 primeiros processos e vamos dar um intervalo de 10 minutos. Se a senhora me permite, pois não. Nós seremos reintimados ou saímos daqui? Não, será reintimado da data, viu? Okay. Tudo formal novamente. Podemos até simplificar, fazer por e-mail ou por WhatsApp, mas o senhor será intimado. Até porque a gente não tem uma pauta pronta ainda. Temos a data, mas não temos, assim, temos datas de previsão, mas não temos fechado. Okay. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigado, agradeço demais, agradeço ao doutor Sábio, doutora Carolina, doutor Alexandre, obrigada também. E o processo, os 2 estão sobrestados, vamos dar 10 minutos de intervalo. Bom dia a todos, bons trabalhos. Obrigada, Bom dia.